Olá pessoal, continuação do conteúdo da aula sobre subredes. Agora eu abordo o conteúdo sobre o protocolo de resolução de endereços ARP. O protocolo de resolução de endereços ele faz uma interface entre a camada de rede e a camada de enlace, pois ele permite o mapeamento entre endereços lógicos e endereços físicos para que um computador que se encontre na mesma subrede que o outro computador consiga localizar o endereço físico desse outro computador sem a necessidade de uma configuração fixa entre eles, uma vez que não é comum em uma rede modificar os endereços físicos dos computadores e muitos vêm com essa configuração fixa na própria interface de rede. O protocolo ARP ele pertence efetivamente à camada de rede, logo ao lado do IP. E ele responde essa pergunta, então, como se descobre o endereço físico pertencente à camada de enlace para um determinado destino IP, que é um endereço IP na camada de rede. Portanto, ele faz exatamente essa interface e para isso ele utiliza os serviços da camada de baixo. A localização e tradução desse endereço físico, MAC na camada de enlace, para o endereço lógico, determinado endereço IP, e funciona baseado em requisição e resposta. Por quê? Quando se necessita fazer essa resolução de um endereço lógico e determinar qual é o endereço físico no computador, é feita uma requisição enviada para a rede, no formato de um broadcast, todos os outros dispositivos vão receber ela, e a resposta vem por meio de um unicast, que é aquele computador que tem um endereço lógico pelo qual você está buscando vai responder individualmente para o computador que está realizando a pesquisa ou a procura. Aqui nesse diagrama, você pode ver claramente como funciona isso. Nesse exemplo, esse computador mais à esquerda, que tem o IP terminado em 0.1, faz uma pesquisa buscando descobrir qual o endereço físico, que pertence à camada de enlace, então, do computador que tem o endereço IP terminado em 0.3. Para isso, ele começa a transação por enviar um pedido, o request ARP, indicando de quem está enviando o IP dele próprio, o endereço físico dele próprio e para quem ele está buscando, com o endereço broadcast. Então, esse pacote será encaminhado a todos os outros dispositivos dentro da mesma LAN ou VLAN que ele. Portanto, todos receberão. Esse aqui que recebe não responde porque não fecha o endereço IP dele com o que está sendo buscado. O 9268.0.3 é o destino e ele tem um 9268.0.2, ele simplesmente ignora a requisição. Chegando ao destino correto, um 9268.0.3, está aqui listado qual é o endereço físico dele. Ele responde individualmente, então, com outro pacote, somente para 19268.0.1, que é o computador que originou a requisição, com as informações do endereço físico desse computador que originou a requisição, portanto endereçado individualmente, e botando nos campos de tanto o seu endereço lógico quanto o seu endereço físico. Assim, esse computador descobrirá o endereço físico mapeado para aquele endereço lógico e guardará, então, na sua tabela de resolução ARP. Esses endereços podem ser fixos ou dinâmicos. Então, nesse caso, um endereço dinâmico foi descoberto durante a operação. Sugiro fortemente aqui a leitura das páginas 86 a 88 da apostila, que ele destrincha e explica com mais detalhes esse mesmo tipo de transação e esse protocolo ARP de resolução. Em seguida, eu trago um exemplo completo aqui de uma captura de pacotes ARP que eu realizei. Os dois dispositivos que vão interagir nesse exemplo são, eu chamei de PC1, que tem esse endereço IP terminado em 2.13, e DV2, que tem um endereço terminado em 2.21. Esse computador com final IP 113 é o computador atual na qual eu estou realizando a captura de pacotes. Inicialmente, PC1, que é o computador, não reconhece o endereço físico por outro dispositivo, DV2. Consultei então a tabela ARP "-A" para mostrar todas as entradas e eu vejo que na interface local que eu estou utilizando, 9268.2.13 é o meu IP local, é um endereço tipo privado,
eu só reconheço outros dois dispositivos, que é final 2.1 e 2.16. Tem aqui os seus endereços físicos listados equivalente àqueles endereços lógicos. Vamos descartar essa informação de baixo aqui porque ela pertence a outra interface de rede que não está sendo utilizada. Eu inicio a captura dos pacotes usando o programa Wireshark nessa interface e gero um comando ping por um endereço do DV2 que eu sei que existe na minha rede, mas que o meu computador ainda não tinha identificado. Então eu uso o comando ping 192.168.2.21. Eu percebo que, na primeira interação tentativa, a resposta demora pouco mais de 1 segundo, 1097 milissegundos para a resposta. Em seguida, as respostas são bem rápidas, na ordem aí de menos de uma centena de milissegundos. E os 4 pacotes são respondidos ok, 100% de pacotes recebidos, com sucesso. Eu só usei o comando ping para estimular essa interação entre os dois computadores, mas eu poderia ter utilizado outros tipos de serviço. O que eu observo agora na captura de pacotes? Logo que eu iniciei essa transação, eu observo esse pacote 4 aqui, que é uma requisição enviada em broadcast, quer dizer que na camada de enlace ela é enviada a todos, e na interpretação que o Wireshark faz aqui, ela é uma pergunta, quem tem esse determinado endereço, .2.21, diga a .2.13, 192.168.2.13. Essa é a interpretação do pacote ARP que o Wireshark faz. Isso aqui nos diz bastante coisa. Podem ver que isso é uma requisição. Pergunta quem é esse endereço para o qual eu estou disparando o ping e diga para esse endereço. O endereço de broadcast de destino utilizado é o FFFFFF, tudo em 1, 6 bytes todos em 1. E o endereço de origem é 192.168.2.113, que é esse computador que está tentando fazer o acesso ao segundo dispositivo, DV2. Vamos ver em detalhes esse pacote aqui então. Esse pacote enviado tem lá os 6 bytes FF, o endereço que está enviando 2.113 e o destino 2.21, com um MAC por enquanto zerado, porque ele não conhece o endereço físico. Vocês podem ver que aqui tem um frame internet e dentro dele é carregado diretamente o ARP, portanto não tem protocolo IP aqui. Esse ARP trabalha na mesma camada do IP, então ele não usa o serviço do IP. Logo em seguida, o pacote 11 DV2 responde com a resposta do protocolo ARP, indicando que ele é o apontado e apontando seu endereço físico na rede. O pacote 11 está aqui, então ele vai responder e a interpretação é 192.168.2.21 está em seu endereço físico aqui. Então ele respondeu com esse endereço físico aqui, destino fixo, que era o destino do computador na camada de enlace que realizou o pedido. E se nós olharmos a interpretação do pacote ARP mostrado aqui, agora nos campos ARP ele contém aqui o que enviou 2.21, que é DV2, é o dispositivo que está respondendo, os seus dados de seu endereço físico aqui, endereço MAC, e agora o destino é o dispositivo que estava realizando o pedido request no início. Portanto, essa foi a resposta. Podem verificar que ele demorou bastante tempo para ver a resposta aqui. Na linha do tempo aqui, 1.6 segundos. Logo na sequência, o pacote 12 e 13, efetivamente os pacotes do teste ping são trocados. Se a gente observar aqui 12 e 13, o 12 é echo ping request e reply. Então, o request foi mandado do 2.13 para o 2.21 e o reply, que é a resposta, do 2.21 para o 2.13 de volta. É simplesmente um teste de camada de rede, esse teste ping. E confirmando agora, eu olho novamente a tabela ARP do computador, pelo qual eu disparei esse teste, e observo que aqui, agora, 192.168.2.21 tem uma entrada com o endereço físico equivalente aqui. Portanto, agora esses dois computadores se reconhecem e as próximas transações, qualquer tipo de acesso que for feito para esse endereço, já se saberá com o endereço físico. Mesmo que eu limpe a tabela ARP, toda vez que eu for realizar um novo acesso, ele vai automaticamente resolver de novo esse endereço, de forma dinâmica.
podemos observar aqui que, por exemplo, a próxima interação aqui, 14 e 16, o próximo request e reply, não há necessidade de uma nova consulta ARP entre ela. Por isso, se nós voltarmos lá no início da execução do ping, a primeira execução demorou mais tempo para retornar, e as outras são bastante rápidas, porque aqui a tabela ARP já está preenchida.